fabuloso. João 1, 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você pode dizer amém? Pai, por favor, fale ao nosso coração nesta noite, pela sua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Há quem diga, amados e amadas, de que o Evangelho de João tem a simplicidade tal que uma criança poderia compreendê-lo plenamente. E, ao mesmo tempo, tem uma profundidade tal que um homem experimentado poderia encontrar dificuldades em compreendê-lo. É um evangelho riquíssimo. Orígenes, um dos pais da igreja, vai dizer que, como os evangelhos são a fina flor de toda a Sagrada Escritura, o evangelho de João é a fina flor dos evangelhos. Martinho Lutero, o reformador, vai dizer algo muito ousado. Ele vai dizer o seguinte, preste atenção: esse é o principal evangelho, singular, terno, verdadeiro. Se um tirano conseguisse destruir a Bíblia Sagrada e restassem apenas uma cópia da Epístola aos Romanos e outra do Evangelho segundo João, o cristianismo estaria salvo. Eu acho uma declaração ousadíssima de Lutero, mas muito verdadeira. Se fosse possível, amados, que nós perdêssemos a Bíblia toda. Imagina um tirano desses, um ditador, dizendo o seguinte: olha, vamos tirar todos os livros da Bíblia. Se nos restassem, Danilo, apenas Romanos e João, o cristianismo todo seria salvo. O alvo final do Evangelho de João está no capítulo 20, verso 31. Estes, porém, tudo aquilo que foi escrito no Evangelho, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Eu li 3 versos para vocês. Nesses 3 versos nós temos 3 doutrinas valiosíssimas do cristianismo. Eu até ouso dizer que se você tem dificuldades de afirmar, de subscrever esses princípios doutrinários aqui, você precisa questionar o seu próprio cristianismo. Primeiro, Jesus Cristo é eterno. Ele não teve princípio e não terá fim. Ele existiu desde o princípio. O texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de existir o tempo, no princípio, Jesus Cristo já era. Um dos catecismos da nossa história do cristianismo vai dizer que Jesus Cristo, queridos e queridas, não foi criado, mas foi gerado pelo Pai na eternidade. E um dia eu estava lá na Paraíba e ouvi no culto ao ar livre da igreja congregacional, uma das igrejas congregacionais de Campina Grande, cantando assim: Jesus, como Deus, não teve mãe, como homem, não teve pai. Ele é eterno, gerado pelo Pai na eternidade. Em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E se você for folhear a sua Bíblia, em 1 João 1:1, vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam,
a respeito do verbo da vida. Jesus sempre existiu, ele sempre foi, ele é eterno. Veremos também nesta noite de que Deus o Pai e Deus o Filho são pessoas distintas. Deus o Pai, Deus o Filho são pessoas distintas, mas ao mesmo tempo têm uma essência de divindade, uma deidade. Não se preocupe, porque eu não vou explicar para você a Trindade. Porque alguém já disse, Miller Erickson, na sua teologia, ele vai dizer o seguinte: Trindade, tente negá-la e você se tornará um pagão. Tente explicá-la e você ficará louco. Então, para não correr nenhum desses dois riscos, nós vamos apenas afirmar aquilo que o texto diz. Ele estava no princípio com Deus. E ele, o Verbo, era Deus e estava no princípio com Deus. Pessoa distinta, pessoas distintas, mas uma essência de divindade. E por fim, queridão e queridona, peço a sua atenção para terminar dizendo que Jesus é o Criador de todas as coisas. O versículo 3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quer ver um elemento muito interessante para a gente analisar isso? 8 vezes em Gênesis 1 vai aparecer a expressão "e disse Deus", "e disse Deus", "e disse Deus". João 1 vai dizer que no princípio era o Verbo. O que é o Verbo? Verbo é uma palavra em ação. Então, cada "disse Deus" que existe em Gênesis 1 aponta para Jesus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Jesus estava presente na criação. O Espírito Santo também estava presente na criação, só para você não ficar pensando que o Espírito Santo veio apenas no Pentecostes, como tem muitos cristãos que erroneamente acreditam. Porque Gênesis 1 vai dizer: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam presentes na criação. João Marcos, no princípio era o Verbo. Vamos lá, a grande ideia, não é? Para a gente gravar. Jesus é o Verbo de Deus, a palavra em ação por nós, e a sua encarnação é o milagre do Natal. Primeiro, Jesus é eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavrinha no grego para princípio é arquê. Arquê, que vem a nossa palavra arquétipo, arquitetura. Tudo isso é da palavra princípio, ordem, modelo. Quando Deus estabeleceu ordem ao mundo, quando Deus fez do caos um cosmos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vimos aqui, amados, sendo dramatizado o nascimento de Jesus na manjedoura, José, Maria, mas na verdade, Jesus já existia antes da manjedoura. Sem apologia ou apreciação, um comentarista vai dizer, João volta no tempo, ultrapassa as fronteiras de Belém, onde Jesus nasceu, de Nazaré, onde Jesus foi concebido, vai até o princípio, amados, o princípio de tudo, o arquê de tudo, do próprio tempo, e nos permite um rápido vislumbre da gloriosa pessoa cuja existência é eterna. Uma música que eu ouvi alguns anos atrás diz: o Senhor do tempo entrou no tempo.
Ele saiu da eternidade para entrar na temporalidade, para que nós, um dia, saíssemos da temporalidade para entrarmos na eternidade. Jesus se fez história, Jesus se tornou histórico. A sua encarnação é algo absurdamente surpreendente. Paulo aos Colossenses 2,9 vai dizer, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não existe em Jesus nenhum pedacinho que não seja Deus. Assim como não existe em Jesus nenhum pedacinho que não seja homem. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. O credo de Nicéia já nos ensinava isso no século IV, mas bem antes, João é o responsável de trazer isso. Pedro, por exemplo, quando os discípulos estavam deixando a Jesus, e Jesus então pergunta, vocês também querem se retirar? Pedro disse em João 6, 68 e 69, Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Todas as coisas, amados e amadas, começaram e Jesus já existia. Não é por acaso que o Evangelho inicia-se com a mesma frase de Gênesis. No princípio, em Gênesis 1:1, o princípio da primeira criação. Em João 1:1, o princípio da nova criação. E nas duas obras, a palavra de Deus é o agente criador. Por isso, queridão e queridona, o uso da palavrinha verbo ou palavra, que no grego é logos. E eu não quero chateá-lo com a sua aula de filosofia que você não gostava, mas o logos no pensamento filosófico, desde Heráclito, era o princípio iniciador de todas as coisas. Heráclito ensinava o seguinte, há uma dinamicidade no mundo, há uma permanência da impermanência. Você não consegue tomar banho no mesmo rio duas vezes, porque as águas se vão. Então há um logos, há um princípio originador das coisas, que Heráclito dizia, é impessoal, nós não conhecemos, nunca vamos conhecer. João pega essa ideia de Heráclito, da permanência, da impermanência, para dizer que Jesus é a mente, é a razão de Deus, é a sabedoria de Deus. Nele, todas as coisas existem. Então Deus, quando criou o universo para revelar a sua glória, o Wayne Grudem vai dizer, é importante dizer que ele não precisava criar o mundo. Para com essa ideia de que Deus precisou criar o mundo porque ele não tinha mais nada para fazer. Não, porque Deus já tinha glória suficiente em si. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo compartilham da mesma glória. É glória, glória, glória. Não precisava de outra glória. Dentro da Trindade, Deus já era autossuficiente. E ele deveria ou poderia viver toda a eternidade sem precisar de nada. Não há nada nele que seja incompleto. Mas, queridão, mas, queridona, aprove a Deus nos criar para o louvor da sua glória. Como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1. Existimos para a glória de Deus. Jesus é o principal deleite de Deus. E nós, em Cristo, somos igualmente deleitos de Deus. Nós nos deleitamos em Deus. Nós nos satisfazemos plenamente em Deus. Eu não sei se você já parou para pensar quantas heresias surgiram na história da humanidade negando a divindade de Jesus. O arianismo, por exemplo, que hoje tem os seus representantes nas Testemunhas de Jeová, negam a divindade de Jesus. Falam de Jesus como sendo um verbo. Na tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, o livro mal feito dos TJs, eles dizem em João 1, no princípio era o verbo, um verbo, e esse verbo era um Deus. Nada mais distante da realidade. Nós temos aqui o artigo definido. No princípio era
o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Essa é a construção correta no grego. Uma tradução americana chamada J.B. Phillips vai traduzir assim: no princípio Deus se expressou. E essa expressão foi pessoal. Essa palavra, essa expressão divina conviveu com o próprio Deus. Paulo aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer de que Deus, em Cristo, o Filho de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se apegar, mas, esvaziando-se a si mesmo, tomou a forma nossa, a forma humana, se tornando obediente até a morte, como servo, morte de cruz. Martinho Lutero vai dizer de que esse texto que eu li é um atestado válido e contundente da divindade de Cristo. Tudo depende dessa doutrina. Ela serve para preservar e sustentar todas as demais doutrinas da nossa fé cristã. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 13, diz que quando o Senhor Jesus voltar em glória, ele vai ter um manto encharcado de sangue e o seu nome será Verbo de Deus. O Logos, essa palavra, essa força criadora, uma força controladora, é uma pessoa distinta de Deus Pai, como veremos daqui a pouco. É uma personalidade de natureza divina. E mesmo tendo se encarnado como homem, ao mesmo tempo é Deus e homem. Deus, homem. Pessoa distinta de Deus, queridão e queridona, e ainda assim um com ele. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Heráclito, amados e amadas, ficava coçando a sua cabeça na Grécia Antiga e se perguntava se tudo é passageiro, se a permanência é impermanente, se nada tem uma origem, se não existe uma força que é controladora, uma mente que é, de certo modo, definidora de tudo aquilo que existe. O que mantém as estrelas no seu curso? O que controla as estações? Qual é a ordem e o propósito no mundo? E Heráclito dizia, é o Logos, essa lógica, mas é uma lógica impessoal. E aí Platão vai pegar a ideia de Heráclito e vai dizer, é possível que algum dia se manifeste de Deus um Verbo, um Logos, que revelará todos os mistérios e tornarão claras todas as coisas. Platão atirou no que viu e acertou no que não viu, porque João vai pegar essa ideia platônica e vai desenvolver dizendo, como que dizendo assim, Ed, ouçam gregos, ó Heráclito, ó Platão, vocês que têm pensado há séculos e séculos a respeito do Logos, o princípio gerador, unificador, modelador de todas as coisas, está entre nós, o Logos de Deus. Jesus, homem, Deus. É isso. E o credo de Nicéia, que eu já citei, do ano 325, século IV, já vai dizer, e em um só Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, tornou-se homem, foi crucificado por nós por Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai e, de novo, há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Aleluia. Daí, amados, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Embora existisse com Deus, o Logos, Jesus, tem comunhão com Deus, próximo,
O acusativo no grego é pros, que dá a ideia de próximo. Por isso que uma outra tradução americana de Williams vai dizer: no princípio a palavra existia, e a palavra estava face a face com Deus, e a palavra era Deus mesmo. Ou você crê que Jesus é Deus, distinto de Deus Pai, mas com uma só essência de divindade, ou, amados e amadas, você vai ter que concordar que Jesus era um débil mental, um louco. E aí eu evoco C.S. Lewis no seu Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte: um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria um lunático, no mesmo nível, e um homem que diz ser um ovo cozido, ou então seria o próprio diabo. Cada um de nós precisa tomar a sua própria decisão. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então é um louco, ou algo pior. Mas não venhamos com nenhum argumento complacente que diga que ele foi apenas um grande mestre humano. Ele não nos deu essa escolha, nunca pretendeu fazê-lo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Jesus nunca deixou de ser Deus. Nem na cruz. Embora ela tenha morrido uma morte real, verdadeira. Sempre foi Deus. Continua sendo Deus. E por fim, grande João Marcos, o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Olhe para mim, Jesus foi o agente de Deus, envolvido na criação de todo o universo. Colossenses 1, 16 e 17 vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a palavra, o verbo, esteve presente na criação, de tal modo, amados, que até hoje o mundo continua sendo criado, realidades continuam sendo transformadas por intermédio de Jesus. Ah, pastor, está difícil de entender? Tá não. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu designei. Queridão, queridona, a criação do universo foi um ato voluntário da parte de Deus. Não foi um ato necessário, mas algo que ele decidiu fazer. E Apocalipse 4:11 vai dizer: todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Wayne Grudem vai dizer: Deus desejou criar o universo para demonstrar a sua excelência. A criação revela a grande sabedoria, o grande poder divino. Em última análise, revela também os seus atributos. Preste atenção, parece que Deus criou o universo para deleitar-se com a criação, pois ele se deleita com ela, justamente porque a criação revela aspectos diversos do caráter divino. É como se Deus olhasse para a natureza e dissesse o seguinte: tudo isso aponta para mim, tudo isso converge para mim, tudo isso celebra o meu nome, tudo isso fala do meu caráter, tudo isso mostra os meus atributos, toda beleza, toda perfeição, toda a ideia de beleza está em Deus, toda a ideia de verdade vem em Deus, toda a ideia de bondade está em Deus. E Jesus, o Verbo eterno, ele começou todas as coisas, amados. É o Filho de Deus, é o Logos, que se tornou humano. Veio, nasceu entre nós, para que nós não precisássemos mais ter medo da morte. Lembre-se de como eu comecei o culto. Você não precisa mais ter medo da morte.
E quando você estiver ferido, adoecido, maltratado, judiado, esculhambado pela vida, lembre-se do Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Jesus é o totalmente digno. Na poesia linda de Guilherme Quer e de Jorge Camargo, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor. Padeceu, sim, Jesus padeceu. E o estribilho que nós cantávamos lá no seminário, sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Tem no HCC, tá, João? Vamos um dia ressuscitar essa belíssima canção contemporânea, mas que nos traz a verdade, amados, que você precisa vibrar com isso. Jesus abriu uma janela no tempo. Não foi só no Homem-Aranha que tem uma janela no tempo para entrar no multiverso, no retroverso e no universo paralelo. Jesus abriu uma janela no tempo para que possamos ver o eterno e imutável amor de Deus, que você vai repetir comigo, é na Bíblia em miniatura, conforme diria Lutero, João 3,16, em coro. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Se o seu desejo é ver a glória de Deus em sua santidade, compaixão e poder, principalmente em seu amor, você só encontrará na face de Jesus Cristo. Daí eu não sei se eu vou confundir mais ou explicar mais, já dizia Rubem Alves, já falecido. Se fosse possível perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer ser quando crescer? Deus responderia, eu quero ser Jesus. É a imagem perfeita do Pai. Paulo vai dizer isso. A imagem perfeita do Pai. Eita, Deus, o que o Senhor quer ser quando crescer? Rubem Alves, com a sagacidade dele, tem muita coisa que ele fala que não vale a pena não, mas essa ele acertou. Quero ser Jesus. Num documento puritano que eu li, diz que não há no céu um Deus melhor do que Jesus. Daí, João Marcos, vamos às aplicações. A encarnação de Jesus, o Filho de Deus, foi sem sombra de dúvidas o milagre do Natal. Qual foi o milagre do Natal? Ter encontrado um espaço onde aquele menino pudesse nascer. Eu gostei do que o Emanuel leu aqui. Não é a manjedoura que nos traz algum tipo de encanto. Tem gente que está desprezando o bebê e adorando a manjedoura. Ou não tem? Tem. Tem gente, amados, que comemora o aniversário sem o aniversariante. O Natal tem tudo. Só não tem o aniversariante. O maior milagre do Natal foi a vinda de Jesus. Alguém já disse que o maior milagre, ou o maior feito, não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Esse é o maior milagre. Pisar na lua ou viajar, o pessoal está viajando hoje, não tem? O dono da Amazon, né? E outros aí. Então, não sei se você quiser guardar um dinheirinho, hein, Juninho? Para dar uma viagem no espaço. Mas o Deus encarnado veio, Deus Filho, encarnou-se e viveu entre nós. João Marcos, graças a Jesus, o Verbo divino, para nós será sempre Natal.
pois Jesus nasce em nosso coração todos os dias. A Débora falou que a gente não se preocupa com data, e mesmo não. 19, hoje é Natal, para a gente é Natal. Nós vamos terminar o culto desejando, Wanda, Feliz Natal. Já é. Tem gente que dia 24 para 25 só vai comer depois do relógio. A gente fica com aquela agonia, né? Meu Deus, o cheiro está grande. Que agonia, meu Deus. O peru chega a estar chamando a gente, venha. Eu sou todo teu. Mas não, tem que esperar. Tem que esperar. Para que esperar, gente? Comamos hoje. Amanhã sempre vai ser Natal todo dia. O Roupa Nova tem uma música chamada Natal Todo Dia. Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar, e quem for criança vai olhar para o céu, fazendo pedido para o velho Noel, e vai se dar mal, hein? Se a gente é capaz, é o coro, de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Mas com Jesus a gente pode fazer Natal todo dia, porque Ele é o nosso Emanuel. E Emanuel significa o quê? Deus conosco. Hoje, ontem, amanhã. Mateus 1, 23, Mateus 28, 20, vai dizer de que Jesus estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. E última aplicação, João Marcos. Apelo ao seu coração, hein? Se segurem na cadeira, hein? Apelo ao seu coração. Creia e sirva a esse Jesus maravilhoso, que nasceu antes da criação de todas as coisas, para ser justamente o primeiro em seu coração. Jesus, nesta noite, Ele chama, não apenas para crer nele, mas para estar nele. Nós somos chamados para adorá-lo sem cessar, obedecê-lo sem hesitação, amá-lo sem reservas e servi-lo sem interrupção. É aquilo que diz Isaías 48. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Última frase, João Marcos, para isso ficar no seu coração. Mas eu quero terminar com uma ilustração do livro de Max Lucado, chamado Graça, é o nome do livro. Neste livro, ele, nos capítulos, menciona aspectos da graça de Deus. Num dos capítulos, ele fala de que a graça de Deus é abundante, é superabundante, é como uma correnteza que vira você de ponta cabeça. Max Lucado tem um jeito muito genioso de escrever. A graça vai em sua busca, ela reestrutura você. De alguém com medo de morrer, a alguém pronto para voar. A graça é a voz que nos chama a mudar e dá-nos o poder de sermos bem-sucedidos. Quando a graça acontece, nós recebemos um novo coração. E é aí que eu chamo a sua atenção para essa história. Tara Stork entende esse milagre. Na primavera de 2010, um acidente de esqui tirou a vida de sua filha de 13 anos. Nome da menina, Taylor. Tara e o seu marido, Todd, viveram o pior pesadelo para qualquer pai. Funeral, enterro, enxurrada de perguntas e lágrimas. No momento difícil, Bárbara, eles tomaram decisão de doar os órgãos da filha. Eles não sabiam, mas distante dali havia uma jovem chamada Patrícia Winters,
O coração dela começou a falhar 5 anos antes. E ela estava muito fraca para fazer algo mais além do que dormir. O coração de Taylor, doado pelos seus pais, deu a Patrícia um novo começo de vida. Mas Tara, a mãe de Taylor, fez apenas uma exigência. A legislação americana permitiu isso. Não sei se a brasileira permitiria. Ela queria ouvir o coração da filha novamente. Tara e o seu esposo Todd voaram de Dallas a Phoenix e foram até a casa da Patrícia para ouvir o coração de Taylor no corpo de Patrícia. As duas mães se abraçaram. Patrícia ofereceu a Tara e Todd um estetoscópio. Quando eles ouviram o ritmo saudável, que coração eles ouviram? O coração da própria filha, ainda pulsante. O corpo era diferente, mas o coração era o coração da filha deles. Max Lucado, genioso, diz que quando Deus usa o seu estetoscópio divino para colocar no nosso coração, adivinha qual coração que ele ouve de modo pulsante? O de Jesus, o seu Filho. Porque Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nesse Natal, não se encha de filosofia, de ideais, de influências, mas se encha da pessoa do próprio Jesus. Essa é a graça do Natal. Me permita uma linguagem jovial, esse é o barato do Natal. Saber que o mistério que já foi revelado em Colossenses 1:27 é o Cristo em nós, a esperança da glória. Viva o Natal, viva Jesus, viva o Deus encarnado, que Ele receba todo louvor, toda honra, toda glória, não apenas neste Natal, mas em todos os dias da nossa vida. E que permitamos-nos que Deus ouça as batidas do coração do seu Filho em nós. Porque segundo o profeta Ezequiel, Deus já tirou o nosso coração de pedra, aleluia, e colocou um coração de carne, o coração do próprio Jesus. E você carrega Jesus para onde quer que você vá. E por isso, eu tenho certeza que já é, só consertando um pouco a música do Roupa Nova, eu tenho certeza que já é Natal todo dia. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus, o Verbo de Deus, a palavra em nós e por nós e a nós. Em sua encarnação, Ricardo, fez o maior milagre da história. Você pode dizer amém? Fica de pé, queridão e queridona. Que bênção, hein? Que noite memorável. Eu não sei quanto a você, mas que noite memorável. Noite memorável. Eu quero fazer um apelo ao seu coração, por que não? Fazer diferente.
fazer tudo diferente. A partir de agora, para ser Natal, para viver Jesus. No mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, me ajude a celebrar o Natal com significado, com sentido, sem esbanjamento, sem ostentação. Livra minha casa de confusões, de desordens, de vícios, da violência. Me traga da sua paz. Vem morar comigo. Vem habitar comigo nesse Natal. Deixa eu levar o Senhor para o meu trabalho. Deixa eu trazer o Senhor de volta para casa. Onde quer que eu esteja, eu quero viver para Jesus o tempo todo. Deus, essa mensagem alvoroça o coração da gente. Porque a gente se vê num mundo tão consumista, num mundo tão violento. É tão difícil ver Deus nesse mundo. Mas quando a gente olha para o nosso irmão, a gente vê ali, batendo no coração dele, a vida de Cristo. Na minha vida também. Ele está entre nós. O reino de Deus já é uma realidade. Está dentro de nós. Deus se tornou rei. A partir do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso, estamos felizes, porque nesta noite, o Deus encarnado, mais uma vez, falou aos nossos corações. Que haja votos aqui, que pessoas que estão distantes da sua casa retornem por Jesus. Não é pela igreja, não é pelo pastor, não é pelos pais, é por Jesus, aquele que nos deu vida. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No nome de Jesus, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, um com o Pai, embora distinto do Pai, Criador de todas as coisas. A Ele, no nome dEle, por intermédio dEle, que nos chegamos à sua presença e oramos. Amém. Amém. E amém. Já sente, queridão, queridona, uma oração silenciosa. Estamos encerrados do culto desta noite. Não se esqueça de ir à mesa, culto no lar, confraternização do final de ano. Na quinta-feira estamos de novo com a parte 2 dessa mensagem, tá ok? Juntos. Deus abençoe a todos. Uma boa semana, muita paz, muita alegria, muita saúde. Que os resfriados se levantem e que em breve estejamos todos nós juntos, sem distanciamento, sem máscara. Que esse dia chegue em breve, no nome de Jesus. Deus abençoe, gente.